O sermão, A Revelação de Jesus Cristo, foi pregada domingo de manhã, dia 4 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Now, blessed, Agora, bem-aventurados, the word, a palavra, the announcement of the blessing on the third verse. o anúncio da bênção no versículo 3, To them that read or hear its mysteries, aos que leem ou ouvem seu mistério. make the carnal mind shuns it. Faz a mente carnal evitar isto, Carnal mind knows nothing about it. porque a mente carnal não sabe nada acerca disto. No wonder the carnal mind doesn't know it. Não admira que a mente carnal não saiba isto, Because it's Satan in that carnal mind, porque é Satanás nessa mente carnal. and Satan is exposed. E Satanás é desmascarado. And Satan does not want himself exposed. E Satanás não quer ser desmascarado. Do you notice how horrible it is for Satan Você nota quão horrível é para Satanás when he thinks he's going to be exposed? quando ele acha que vai ser desmascarado? Watch him on the service. Observe num dos cultos. Watch the action of the people. Observe a ação das pessoas. You watch out on the meeting. Atente na reunião. Just before Satan's going to be exposed Pouco antes que Satanás vá ser desmascarado over a certain person, sobre uma certa pessoa, you see their face changing. veja a face delas mudando. See, they don't know what to think. Veja, elas não sabem o que pensar. All at once the Holy Spirit comes down De repente, o Espírito Santo desce and exposes that devil. e desmascara aquele demônio. Oh, he hates that kind of a meeting. Oh, ele odeia esse tipo de reunião. That's the reason we've had such a battle. Essa é a razão porque temos tido tal batalha, Because the Word of God exposes the devil. porque a palavra de Deus desmascara o diabo. See? Está vendo? It tells what he is. Ela diz o que ele é. Like you say, this woman sitting here, Como você diz, esta mulher sentada aqui, out of the inspiration of the Holy Spirit, say, sob a inspiração do Espírito Santo, diz: her name is Miss Jones. seu nome é Senhorita Jones. She come from so and so. Ela vem de tal e tal lugar. What does that do? It O que isso faz? picks up her spirit, Isto capta seu espírito, brings it up to a place. o traz a um lugar. How do you know me? Como o Senhor me conhece? That man doesn't know me, Esse homem não me conhece. so it must be some spirit. Se assim tem de ser algum espírito, What kind of spirit is it? que tipo de espírito é? The Spirit of God. É o Espírito de Deus. How? What's the matter with me? Como? O que há comigo? You have tuberculosis, cancer, Você tem tuberculose, câncer, whatever it is, but o que seja. Porém, thus saith the Lord. assim diz o Senhor. Oh, how Satan hates that, Como Satanás odeia isso, because it exposes him. porque isto o desmascara. Now the carnal mind looks on and says, Agora, a mente carnal olha, diz, mind reading, leitura de mente, mental telepathy. telepatia mental. They don't know it. Eles não sabem, It's foolish to them. é loucura para eles. But to those who know what it is, Porém, para aqueles que sabem o que é isto, oh, what a blessing. oh, que bênção! What is it? Que é isto? A revelation. Uma revelação. A revelation of who? Uma revelação de quem? Of the man on the pulpit? Do homem no púlpito? Of Jesus Christ De Jesus Cristo, in this last church age, nesta última era da igreja, revealing himself revelando-se like he promised he would do. como ele prometeu que faria. The revelation. A revelação, See? And Satan hates that. veja, e Satanás odeia isso. My, how he hates it. Ora, como ele odeia isto, He's exposed. ele é desmascarado, Exposes his plan. desmascara o seu plano. Satan hates the revelation. Satanás odeia Apocalipse, In Genesis. Gênesis. They got wrote down here. That is Eu tenho escrito aqui. exactly true. Isso é exatamente verdade. Now, why does he hate a revelation? Agora, por que ele detesta a revelação? Why is he so against revelation? Porque ele é tão contra a revelação? Is because that the entire canon of É porque o cânon inteiro da God's Word palavra de Deus and God's church is solemnly e a igreja de Deus estão solenemente built upon revelation. edificados sobre a revelação. It will never be through a
school, Nunca será através de uma escola. no matter how many Não importa quantos fine seminaries we have, ótimos seminários tenhamos, they're way back in the dim days. eles estão lá atrás na era obscura. The Bible and the church A Bíblia e a igreja is absolutely a revelation. são absolutamente uma revelação. Let us turn. Vamos abrir. I've got some scriptures right here. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Matthew, the 16th chapter, and the 18th verse. Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Let's just take a little look Vamos só dar uma olhadinha em at Matthew 16, 18. Mateus 16, 18, See where the scriptures is, ver onde as escrituras estão, where it's the revelation. onde está a revelação. Coming down from the mountain. Descendo na montanha, The 17th verse. o versículo 17. And Jesus answered and said unto him, E Jesus respondendo disse-lhe: Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, for flesh and blood has not revealed it unto thee, porque não foi carne e sangue quem te revelou, but my Father which is in heaven. mas meu Pai que está nos céus. And I say unto thee, Pois eu te digo, thou art Peter, tu és Pedro, and upon this rock I'll build my church, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, and the gates of hell e as portas do inferno shall not prevail against it. não prevalecerão contra ela. Now, the Catholic Church says Agora, a Igreja Católica diz: he built it upon Peter. Ele a edificou sobre Pedro. Well, that's really carnal thinking. Bem, isso é realmente pensamento carnal. You couldn't imagine a spiritual mind Não se poderia imaginar uma mente espiritual comprehending such a thing compreendendo tal coisa como essa. as that is God Como Deus, with his own son standing there com seu próprio filho ali em pé, and yet would build his church e ainda assim edificaria sua igreja upon a common, ordinary, sin-born man. sobre um homem pecaminoso, comum e ordinário. The man proved it. O homem provou isso. With that same spirit upon him, Ele, com aquele mesmo espírito sobre si, he cursed Jesus ele maldisse Jesus and denied him right to his face. e negou o bem em sua face. It wasn't Peter, Não foi Pedro, or neither was it a rock that was laying there, ou tampouco foi uma rocha que estava ali, as some churches claim it was. como algumas igrejas afirmam que era. It was not a rock, Não foi uma rocha, because Peter, porque Pedro, the rock that he was speaking about, a rocha a respeito da qual ele estava falando ali, there was not Peter, não era Pedro, neither was it himself. tampouco era ele próprio. Now, many of the Protestant people Agora, muitas pessoas protestantes try to say tentam dizer: it was Jesus. foi Jesus, It was him foi ele that he built the church upon. sobre quem ele edificou a igreja. Ele. No, that's still wrong. Não, isso ainda está errado. If you notice, Se você notar, it was not Jesus, não foi Jesus, neither was it Peter. tampouco foi Pedro. It was the revelation. Foi a revelação. Flesh and blood has not revealed this to you, Não foi carne e sangue quem te revelou, but my Father which is in heaven mas meu Pai, que está nos céus, has done this revelation. fez esta revelação. Look, I want to ask you, Olhe, eu quero lhe perguntar. in the Garden of Eden, No Jardim do Éden, there was no scriptures written. não havia escrituras escritas. And then the two boys, E então os dois rapazes, Cain and Abel, Caim e Abel, and they both wanted to make a sacrifice e ambos queriam fazer um sacrifício and to find favor with God. e achar favor com Deus. When they did so, Quando fizeram assim, Cain come and built an altar. Caim veio e edificou um altar. Abel built an altar. Abel edificou um altar. Well, if that's all God requires, Bem, se isso é tudo que Deus requer, God would be unjust to condemn. Deus seria injusto em condenar Caim. All right? Muito bem. Then Cain made a sacrifice. Então Caim fez um sacrifício. So did Abel. Assim fez Abel. Both of them made a sacrifice. Ambos fizeram um sacrifício. Cain worshiped, Caim adorou and so did Abel. e assim fez Abel. Cain did everything that Abel did. Caim fez tudo que Abel fez. So if going to church, Assim, se ir à igreja, belonging to church, pertencer à igreja,
making sacrifices, fazer sacrifícios and praying and worshiping God e orar e adorar a Deus is all God requires, é tudo que Deus requer, then God would be unjust to condemn Cain então Deus seria injusto em condenar Caim for doing exactly por fazer exatamente what he said to do. o que ele disse para fazer. But you see, Porém, veja, Abel, by a revelation, Abel, por uma revelação, he knew that it wasn't fruit ele soube que não foi fruto that brought him out of the Garden of Eden, que os trouxe para fora do jardim do Éden, as many carnal minds think today. como muitas mentes carnais pensam hoje. Abel come and offered the fruit of the land, Abel veio e ofereceu o fruto da terra, and God refused it. e Deus a rejeitou. But it was revealed. Porém, foi revelado, Cain did. quero dizer, Caim o fez. Excuse me. Perdoe. Cain offered the fruit of the land Caim ofereceu o fruto da terra because he thought that's porque pensou que what brought him out of the Garden of Eden. foi isso que os trouxe para fora do jardim do Éden. What's that revelation? Observe essa revelação. What's the disagreement with it? Observe o desacordo com isto. What's how it hurts today? Observe como isto ofende hoje. But it was not fruit that brought him out. Porém, não foi fruto que os trouxe para fora. Eve never eat no apple. Eva nunca comeu maçã alguma. Certainly. Certamente. How did she realize she was naked? Como ela percebeu que estava nua, If eating apple, comendo maçã? it pertained to the sexual life. Isto se referia à vida sexual. Had to. Tinha de se referir. Now we take that as a study, and Agora, nós tomamos isso como um texto. we have. Get back into it. E já voltamos nisso. They haven't got one scripture. Eles não têm nenhuma escritura. Some of them say, well, she said, Alguns deles dizem bem, ela disse, I got a son from the Lord. se alcancei do Senhor um filho. Yes, sir, so did the prostitute. Sim, Senhor, assim alcançou a prostituta. God has to make all life. Deus tem de formar toda a vida. But it's a perverted life. Porém, foi uma vida pervertida. Look at the nature of that boy. Olha a natureza daquele rapaz. It was of his daddy, the devil. Ele era do seu pai, o diabo. Hatred, mean, murder. Ódio, malvado, assassino. See? Está vendo? And then how Abel, E então, como Abel, when his parents quando seus pais probably told him that provavelmente lhe disseram the trees had fruit on it que as árvores tinham fruto em si, and so forth, e assim por diante. but it was revealed to Abel. Porém, foi revelado a Abel. Abel went and got a lamb Abel foi e apanhou um cordeiro for blood, para sangue, taking life, tomando vida, not a fruit tree, não uma árvore frutífera, bringing apples and bananas and pears, trazendo maçãs e bananas e peras. but Abel by spiritual revelation. Mas Abel, por revelação espiritual, Hebrews 11. Hebreus 11, Offered unto God a more excellent sacrifice. ofereceu a Deus maior sacrifício, God testifying of it. Deus testificando dele, Amen. For it was revealed to him by faith. porque foi-lhe revelado pela fé. That's where God built his church. Foi aí que Deus edificou a sua igreja, For flesh and blood never revealed this to you. porque carne e sangue nunca te revelou. Never learned it in a seminary. Nunca aprendeu isto num seminário. Somebody ever taught it to you somewhere. Alguém nunca lhe ensinou isto em algum lugar. But my Father which is in heaven has revealed it to you. Mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. There the whole thing is on revelation. Ali a coisa toda está sobre a revelação. The whole church A igreja toda is upon this rock of revelation sobre esta pedra da revelação of Jesus de Christ. Jesus Cristo, I'll build my church. edificarei a minha igreja. You might take what the pastor says. Você pode tomar o que o pastor diz. You might take what the seminary teaches. Você pode tomar o que o seminário ensina. You might take what the church says. Você pode tomar o que a igreja diz. And it's not right yet. E ainda assim não estar certo. You might be able to explain it with eloquence. Você pode ser capaz de explicar isto com eloquência. But until God has revealed to you Porém, até que Deus tenha lhe revelado that Jesus Christ is his son que Jesus Cristo é seu Filho and you are saved through his blood, e você é salvo através do seu sangue, upon that revelation sobre essa revelação that he is my de Savior, que Ele é o meu Salvador, upon this rock I'll build my church. sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
And the gates of hell cannot prevail against it. E as portas do inferno não podem prevalecer contra. So then you see why Satan Deste modo, você vê por que Satanás is so against the book of Revelation. é tão contra o livro de Apocalipse. Anything that's revealed, Qualquer coisa que seja revelada, spiritual revelation, revelação espiritual, Satan's against it. Satanás é contra isto. That's why he's so against the ministry today. É por isso que ele é tão contra o ministério hoje. Because what is it? Porque é isto? The revealing of Christ. A revelação de Cristo. Let the church go on with this great Deixe que a igreja prossiga com suas grandes denominations and organizations denominações e organizações and its little flowery messages e suas pequenas mensagens floridas and so forth. e assim por diante. Let them go on. Deixe que elas prossigam. Satan won't bother that. Satanás não incomodará isso. They don't have no troubles. Eles não têm dificuldade alguma. Everybody pats them on the back. Todos dão palmadinhas nas costas deles. When there comes a time that God, Então chega a hora em que Deus, through the Holy Ghost, através do Espírito Santo, reveals Christ back in the church revela Cristo de volta na igreja with a power and demonstrations com o poder e demonstrações of healing the sick de cura dos enfermos and making the signs that he said e fazendo os sinais que ele disse would follow the believers que seguiriam aos crentes come to pass. se cumprirem. Then Satan turns over in his bed. Então Satanás não consegue descansar. He does something about it. Ele faz alguma coisa acerca disto. Until that time, Até essa hora, Satan don't care how much church Satanás não se importa a quantas igrejas you join. você se una. He don't care how much. Ele não se importa a quantas. But when Christ reveals to you Porém, quando Cristo revela a você that he is the Son of God que Ele é o Filho de Deus and the works that he did, e as obras que Ele fez, you do also. você também faz. Not some other works, Não alguma outra obra, but the same works. mas as mesmas obras. He that believeth in me, St. John 14:7. Aquele que crê em mim, São João 14:7. He that believeth in me, Aquele que crê em mim the works that I do shall he also. também fará as obras que eu faço. Do the same works Fará as mesmas obras and greater than this. e maiores do que esta. Because Christ cannot preach Porque Cristo não podia pregar the baptism of the Holy Ghost, o batismo do Espírito Santo, but be greater. seria maior. He cannot bring it to them Ele não podia trazer isto a eles, because the Holy Ghost hadn't yet been given. porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. But when Jesus came and sacrificed his life Porém, quando Jesus veio e sacrificou sua vida, and the Holy Ghost returned, e o Espírito Santo retornou, then they could então eles podiam impart eternal life to the people. comunicar vida eterna ao povo. That's the greater. Isso é a maior. But the signs and wonders Entretanto, os sinais e prodígios. plainly said in Mark 16, Jesus claramente disse em Marcos 16, go ye into all the world and ide por todo o mundo, preach the gospel to every creature. pregai o evangelho a toda criatura. How far? All the world. Até onde? Todo o mundo. How many? Every creature. A quantos? Toda criatura. As long as the gospel be preached, Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, these signs shall follow them that believe. estes sinais seguirão aos que crerem. And when that becomes a revelation, E quando isso se torna uma revelação, brother, you're near the kingdom then. irmão, você está perto do reino então. On this rock I'll build my church, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, and the gates of hell e as portas do inferno can't prevail against it. não podem prevalecer contra ela. Because the man or the woman Porque o homem ou a mulher that's ever been in that back desert alone, que já esteve lá atrás naquele deserto sozinho, like Moses was, como Moisés esteve, and the revelation of God be made manifest e a revelação de Deus foi manifestada a ele to him through the Holy Ghost, e através do Espírito Santo, there's nothing to shake. não há nada que possa sacudi-lo. He's just as sound and solid Ele está simplesmente tão firme e sólido as he can be. quanto possa estar. Satan hates revelation. Satanás detesta o Apocalipse. He don't like it at all. Ele não gosta dele de modo algum. Upsets his plans. Frustra seu plano.